Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz. Hoje, sexta-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje, dia 29, dia do martírio de São João Batista. O evangelho desse dia é de Marcos 6, de 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me deis a cabeça num prato de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que o soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela entregou à sua mãe. Ao saber disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste dia que se celebra o martírio de João Batista, fala da sua morte. João, aquele que é o percussor de Jesus, aquele que ainda no seio materno exulta a chegada do Salvador da humanidade. Aquele que, como profeta, mostra aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. Aquele que é batizado por Jesus e que batiza Jesus. Ele dá o perfeito testemunho de Cristo. Por isso a igreja o aclama jubilosamente e celebra hoje, neste dia, o seu martírio. Mas o evangelho deste dia não nos fala apenas desse João percussor, do seu martírio, mas nos anuncia também a sua missão. Nos anuncia a missão do profeta, do discípulo. E nos apresenta no evangelho deste dia que o profeta, o discípulo, é aquele que não tem medo de dizer a verdade, denunciando as injustiças e anunciando a esperança de uma vida melhor. Porque o anúncio da injustiça é também o anúncio, o apontamento de um caminho, de uma vida melhor. Muitos profetas foram perseguidos, mas como João confiavam na presença do Senhor. Então João Batista, hoje o Evangelho vem nos apresentar que ele denunciava a imoralidade de Herodes, o adultério de Herodes, e por causa disso ele é preso e algemado. E o que devia ser uma celebração de vida, de aniversário de Herodes,
tornou-se a celebração de morte, da decapitação de João. Mas o Evangelho desse dia vem nos apresentar esse cuidado também de Deus para com seus profetas. João é degolado na prisão, mas os seus discípulos vão lá e recolhem o cadáver e sepultam ele. Mas vem nos apresentar também o Evangelho desse dia, que mais do que estarmos preocupados com o corpo, essa matéria que qualquer pessoa mata, devemos nos preocupar com a nossa alma, que só o Senhor tem o poder de matar. Então estejamos atentos, para não pensarmos, lendo esse Evangelho, o que adiantou denunciar o que era errado se morreu? O que adiantou? Mas pensarmos em João como aquele que mesmo no ventre já reconhecia Jesus como Salvador. Pensarmos que o derramamento do seu sangue não foi em vão. Não foi em vão. Porque João certamente foi para a glória de Deus, para venerar a Deus. E porque os seus frutos hoje nós colhemos. Naquela época os discípulos dele colheram e hoje nós também colhemos. Porque ele se uniu a Deus. Porque ele resolveu denunciar o que era errado. Não apenas com a finalidade de denegrir ou de julgar, não. Mas com o desejo de que aquele homem se convertesse, se voltasse para o que era certo. Porque esse era o desejo de João. E isso não foi agradável para Herodíades, que ensinou a sua filha também a não ser agradável. Então o Evangelho desse dia nos faz o alerta. Todo o Evangelho dessa semana vem nos convidando para nos olharmos, para termos esse desejo de sermos santos, de nos corrigirmos, de não sermos hipócritas, de não julgarmos, de olharmos primeiro para nós. Tudo isso com essa finalidade de não errarmos e também de não ensinarmos os outros a errar, de não conduzirmos os nossos também para o erro, principalmente aqueles de nossa casa, de nossa família. Então estejamos atentos, porque o mundo nos oferece muitas coisas, nos oferece as grandezas, nos oferece os desejos da carne. E como aqueles que conhecem ou que buscam conhecer a Jesus, nós precisamos estar atentos para discernirmos o que é certo e o que é errado, e para não nos deixarmos conduzir por aqueles que estão à nossa volta e fazermos o que é errado. Então que possamos nessa sexta-feira, nesse dia que a igreja celebra o martírio de São João Batista, pedimos ao Espírito Santo essa graça de não nos conformarmos com o que é errado, mas também de sabermos discernir e de não sermos esse canal, essa pessoa que conduz os outros ao erro. Nesse dia nós somos convidados a nos alegrarmos por todos os frutos que nos foram deixados pelo testemunho de João Batista, esse percursor de Jesus, esse anunciador desse Cristo. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.